E aí, pessoal? Hoje nós iremos falar sobre a história e a geografia da cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. Eu sou o professor Marconildo Viegas, sou coordenador pedagógico, sou pedagogo e concurseiro, além de ser professor de língua portuguesa. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, Coordenador Marconildo Viegas, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Hoje nós iremos aqui falar sobre a cidade, no aspecto da geografia e da história, de São Francisco do Conde, Bahia. Não tem muito material na internet e eu fiz pesquisa no site da Prefeitura, do IBGE, da Câmara e no G1 Bahia. E vou disponibilizar aqui para vocês estudarem para o concurso sobre a história e a geografia. Se você quiser também fortalecer o meu canal, aí no rodapé do vídeo está o meu e-mail Pix. E se você quiser enviar qualquer quantia, 50 centavos, R$ 1, isso fortalece bastante o meu trabalho. Nós aqui não iremos dar dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais. E, como eu já disse, se você gostar, dá um like aí, se inscreve no meu canal, certo? E se você também não puder, me coloque nas suas intenções, das suas orações, pedindo sempre a Deus que me dê saúde, paz, e que eu possa fazer sempre vídeos assim. E meu objetivo é fazer com que as pessoas consigam seu emprego público através de concurso, estudando. E para isso aqui não é dica de cursinho, aqui é leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, como da Prefeitura, do IBGE, da Câmara, G1 Bahia. Então nós iremos começar com a história e a geografia da cidade de São Francisco do Conde, na Bahia. Nós temos aqui a bandeira da cidade de São Francisco do Conde. Ela é um retângulo dividido em dois iguais, né? Dois retângulos iguais. O retângulo superior ele tem a cor azul, simbolizando as águas, e o vermelho, que é o retângulo inferior, ele tem a simbologia do vermelho, da luta, da guerra, certo? Ao centro temos o brasão. O brasão ele está com um escudo, e esse escudo ele tem na parte superior uma cruz, tem dois braços, um braço preto e um braço branco, e na parte inferior tem três camarões, né, simbologia de camarões, ou seja, a cidade vive das águas, né, vive da pesca. Então tem essa parte aqui, né, da maré, do manguezal. E embaixo tem uma frase que em latim significa humildade tão rica. Então nós temos essa simbologia no brasão, que esse brasão está no centro da bandeira. Algumas bancas podem perguntar alguma simbologia, né? Até agora são poucas bancas que perguntam sobre isso. E vamos ver o hino do município de São Francisco do Conde. A letra é de E aí a melodia é de Antônio Moraes. Algumas bancas elas pedem o nome de quem fez a letra e de quem fez a melodia. Porém, temos que estudar, memorizar para saber de tudo isso. Do recôncavo é joias preciosa, incrustada na placidez do mar. Da Bahia és pérola luminosa, com fulgor resplandecente a brilhar. Em teu seio fecundo flor mimosa, cintilam filigranas do luar. Qual lâmpada votivas do passado, apontando as glórias do povo amado, terra querida estremecida. Salve, salve, ó São Francisco, a independência mostrou teu valor, em terra e mar teus filhos lutaram, se das batalhas não tinham pavor. Na inteligência e nas letras brilharam, da Santa Cruz vicejaste ao calor. Fé, amor, heroísmo te ensinaram, bravos monges, valentes pioneiros, ó linda estrela dos céus brasileiros. Ó São Francisco, terra querida, ó São Francisco estremecida. Salve, salve, torrão acolhedor, dom excelso do nosso Criador. Então, o site de José Ivânio tem todos os hinos dos municípios do Brasil, né? Ele faz um trabalho muito bonito e é um site oficial. Nós iremos então agora analisar o hino.
O hino da cidade de São Francisco do Conde, na primeira estrofe, ele fala a questão geográfica, o recôncavo baiano, a Bahia, tudo isso aí na parte do mar, né? Ou seja, na placidez do mar. E então quer dizer que é uma cidade bastante litorânea, certo? Está ali incrustada bem próximo ao mar, certo? Então aqui é a questão geográfica. Em teu seio fecundo, na segunda estrofe, ele vai falar sobre a parte histórica da bravura do povo, a parte do passado. Então, tudo isso aí. Fora isso, no refrão tem terra querida estremecida. Nós vemos aqui esse amor pela terra, e na próxima estrofe nós vemos também o caráter histórico em relação à independência, a luta pela independência, certo? Seja na terra, seja no mar. Era um povo valente. Os filhos de São Francisco do Conde são pessoas valentes que não tinham medo de lutar, seja em terra, seja em mar, para ter sua independência. Na penúltima estrofe, nós vamos ver aqui, né, a questão também da história, a questão da religião, a questão do primeiro nome do Brasil, né, Terra de Santa Cruz, que se deu especialmente pelos portugueses quando chegaram aqui no Brasil, aportaram na Bahia. Aqui também, mais uma vez, na última estrofe, vemos a religiosidade, né? Dom Excelso do nosso Criador. Essa terra é uma terra abençoada, certo? E essa terra é a terra de São Francisco, é a terra da Santa Cruz, é a terra do nosso Criador. Vamos então abordar a história de São Francisco do Conde. Em 1618, por ordem do Conde de Linhares, foi construído no alto de um monte, no recôncavo baiano, um convento e uma igreja, onde mais tarde surgiria a cidade de São Francisco do Conde, em 1698. O nome homenageia o padroeiro da cidade e o conde Fernão Rodrigues, que herdou o terreno do terceiro governador do Brasil, Mendes Sá. A região onde fica hoje a cidade foi conquistada pelo Império Português através de guerras travadas contra os índios que viviam nas margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe. Nós temos que observar aqui o primeiro nome da cidade, né? São Francisco do Conde. Qual é a origem desse nome, né? São Francisco, padroeiro, e o conde é o conde Fernão Rodrigues, né? Que ganhou o terreno aí do terceiro governador do Brasil, Mendes Sá, né? Então provavelmente é da família. E ali tinha bastante guerra travada contra os povos indígenas nas margens do rio Paraguaçu e Jaguaribe. São Francisco do Conde, terceiro município do Recôncavo, guarda um grande patrimônio do Brasil colonial, uma cidade cheia de história. A cidade é rica em sobrados, igrejas e engenhos, construídos durante a administração portuguesa no país. A arquitetura imponente é um convite para um passeio ao século XVI, relembrando e mantendo viva uma parte importante da história do Brasil. O município se localiza em uma área na qual ainda se preserva reservas de Mata Atlântica e riquíssimos manguezais, contribuindo para a biodiversidade da região. No passado, a riqueza da cidade se baseava nas plantações de cana-de-açúcar. Então, nós temos aqui o primeiro produto agrícola, cana-de-açúcar, viu? Que deram início ao desenvolvimento econômico da área. Preste atenção a essas informações. Hoje, a extração, o refino e o processamento de petróleo são as principais atividades econômicas da região. Então, nessa região, a cana-de-açúcar foi substituída pelo petróleo. São Francisco do Conde mantém o clima de cidade do interior, com sua arquitetura barroca, com a tranquilidade e com seu porto de canoas para os pescadores. A cidade também está se desenvolvendo e possui uma orla marítima bela, urbanizada e moderna, trazendo um apaixonante contraste visual. A diversidade de etnias que ajudou a construir São Francisco do Conde culturalmente está presente no cotidiano da cidade. Existem as palmeiras imperiais, símbolo da administração portuguesa, estão por toda parte, as construções coloniais são majestosas e conservam a memória da região.
Os tupinambás e os caetés negros deixaram de legado, entre outras coisas, uma rica gastronomia. Então aqui são as tribos indígenas que são dos povos originários desta região, os tupinambás e caetés negros. O mingau de farinha de milho, a tapioca e o preparo do peixe assado na folha de bananeira são exemplos dessa herança. A habilidade com a pesca e a técnica das mulheres marisqueiras também surgiram com os primeiros habitantes da região. São Francisco do Conde possui uma história riquíssima e que se confunde com a história do Brasil. A cidade é única e consegue reunir história, cultura e tranquilidade típica do recôncavo baiano em um só lugar. Isso aqui está no site da prefeitura, na parte de história. Alguns errinhos de português, como tranquilidade, que não tem mais trema, mas é um site bastante interessante. Então, aqui eu estou mostrando onde está a história da cidade de São Francisco do Conde. Está no site da prefeitura, sãofranciscodoconde.ba.gov.br, Cidade História. Aqui nós vemos a parte principal, do site, o início do site, que mostra todas as atividades que a prefeitura fez nesse período. A história da cidade de São Francisco do Conde, na Bahia, segundo o IBGE. Olhe, preste atenção nas datas, preste atenção na origem do nome, primeiros moradores, porque as bancas pedem, e se alguma informação não tiver condizente com esses sites, vocês podem entrar com recurso para ganhar a questão. E ao entrar com recurso, para ganhar a questão, você tem que citar esses sites que eu estou mostrando aqui com a informação que é correta. Em 1618, por ordem do Conde Linhares, vimos essa informação no site da prefeitura. A prefeitura replicou lá no site dela e o IBGE também. Foi construído no Alto Monte, no Recôncavo Baiano, um convento e igreja, onde mais tarde surgiria a cidade de São Francisco do Conde, em 1698. O nome homenageia o padroeiro da cidade, a origem do nome da cidade, e o Conde Fernão Rodrigues, que herdou o terreno do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. A região onde fica a cidade foi conquistada pelo Império Português, através das guerras travadas contra os índios que viviam às margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe. No passado, a riqueza da cidade se baseava nas plantações de cana-de-açúcar que deram início ao desenvolvimento econômico da área. A diversidade de etnias que ajudou a construir São Francisco do Conde culturalmente está presente no cotidiano da cidade. As palmeiras imperiais, símbolo da administração portuguesa, a gastronomia das tribos indígenas tupinambás e caetés negros, com a sua rica culinária, o mingau da farinha de milho, a tapioca, preparo do peixe assado na folha da bananeira, são exemplos dessa herança. E no município, então a informação muito importante aqui, nasceu também Mário Augusto Teixeira de Freitas, idealizador e fundador do IBGE. Essa informação com certeza vai cair na prova. Então, se liga aí nessa dica aqui, lembre-se que aqui é leitura do texto teórico dos sites oficiais. Na cidade de São Francisco do Conde, nasceu Mário Augusto Teixeira de Freitas, o idealizador e fundador do IBGE. Vamos falar sobre a formação administrativa. Elevada à categoria de vila, com a denominação de São Francisco da Barra de Sergipe do Conde, em 27 de 11 de 1697. Então, em 27 de novembro de 1697, o primeiro nome da cidade que pode pedir, é São Francisco da Barra de Sergipe do Conde. Ele era vila e foi instalado em 16 de 2 de 1698. Em divisão administrativa, referente ao ano de 1911, a vila parece constituída de 5 distritos. São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, que é a sede, Boqueirão, Cabaceiras do Passe, Monte do Recôncavo e Socorro do Recôncavo. Nos quadros de apuração do recenseamento geral de 1 de 9 de 1920, a vila aparece constituída de 6 distritos, aparece mais um.
São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, que é a sede, São Gonçalo, Madre de Deus de Boqueirão, ex-Boqueirão, Nossa Senhora do Monte, ex-Monte do Recôncavo, Nossa Senhora do Socorro, ex-Socorro do Recôncavo, São Sebastião das Cabaceiras do Passe, ex-Cabaceiras do Passe. Pelos decretos estaduais 7455 de 26 de junho de 1931 e 7479, de 8/7 de 31, o município tomou a denominação de São Francisco. Por este último decreto, São Francisco, ex-São Francisco da Barra de Sergipe do Conde, adquiriu o extinto território do extinto município de São Sebastião como simples distrito. Então, olha, isso aqui é importante. Em 1931, ele vai mudar de nome para São Francisco. Adquire o território do distrito de São Sebastião, né, do município de São Sebastião, que saiu de município para virar um distrito. Pelo decreto estadual 7600, de 11/9 de 31, desmembra do município de São Francisco o distrito de São Sebastião, ou seja, São Sebastião volta a ser distrito também, certo? No mesmo ano, só que em setembro. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 4 distritos: São Francisco, que é a sede, Bom Jesus, Madre de Deus do Boqueirão e Socorro do Recôncavo, ex-Nossa Senhora do Socorro. Em divisão territorial, datada de 31/12 de 36 e 31/12 de 37, o município aparece constituído de 5 distritos: São Francisco, a sede, São Gonçalo, ex-São Gonçalo, Bom Jesus, Madre de Deus do Boqueirão, Monte Recôncavo e Santo Estevão. O decreto estadual 10724, de 30/3 de 38, o distrito de São Gonçalo, voltou a se chamar São Francisco. O decreto 11089, de 30/11 de 38, São Francisco vai adquirir do município São Sebastião o distrito de Colônia. Pelo mesmo decreto, os distritos de Bom Jesus e Santo Estevão tomaram a denominação, respectivamente, de Senhor dos Passos e Socorro. Então, é bom aqui, ó, em 38, o distrito de São Gonçalo passou a se chamar São Francisco. E em 38 também, São Francisco vai adquirir do município de São Sebastião o distrito de Colônia. Depois disso, os distritos de Bom Jesus e Santo Estevão, eles mudaram de nome para Senhor dos Passos e Socorro. No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, nesse quinquênio, o município é constituído de 6 distritos: São Francisco, a sede, Colônia, Madre de Deus, Monte Recôncavo, Senhor dos Passos, ex-Bom Jesus e Socorro, ex-Santo Estevão. Aí o decreto estadual 141 de 1943, retificado pelo decreto estadual 12978 de 1/6 de 44. O município de São Francisco passou a se chamar São Francisco do Conde. Os distritos de Colônia, Madre de Deus e Socorro passaram a se chamar, respectivamente, Santa Elisa, Suape e Mataripe. Então, tem a mudança aqui em 1944, de São Francisco para São Francisco do Conde. E os distritos, né, mudaram também de nome, né? Santa Elisa, Suape e Mataripe. Isso em 1943. No quadro fixado para vigorar no quinquênio de 1944 até 1948, o município é constituído de 6 distritos: São Francisco do Conde, né, a série, que era chamada de São Francisco, Mataripe, ex-Socorro, Monte Recôncavo, Santa Elisa, ex-Colônia, Senhor dos Passos e Suape, ex-Madre de Deus. Pelo ato das disposições constitucionais transitórias de 2/8 de 1947, os distritos de Senhor dos Passos e Suape foram transferidos para o município de Salvador como subdistritos, com os nomes respectivamente de Bom Jesus e Madre de Deus. Então, em 1947, sai de São Francisco do Conde os distritos de Senhor dos Passos e Suape. Vão ficar com Salvador como subdistritos, vão receber o nome de Bom Jesus e Madre de Deus. Em divisão territorial, datada de 1/7 de 1950, o município é somente constituído de 4 distritos:
São Francisco do Conde, Mataripe, Monte Recôncavo e Santa Elisa. A Lei Estadual 628, de 30/12/53, o distrito de Santa Elisa é extinto, sendo seu território anexado ao distrito sede do município de São Francisco do Conde. Em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído somente de 3 distritos: São Francisco do Conde, a sede, Mataripe e Monte Recôncavo, permanecendo assim em divisão territorial datada de 2007. Então, hoje só tem 3 distritos: São Francisco do Conde, a sede, Mataripe e Monte Recôncavo. As alterações toponímicas dos nomes municipais. São Francisco da Barra de Sergipe do Conde para São Francisco foi uma alteração feita pelos decretos estaduais 7455 e 7479, todos de 1931. E depois de São Francisco para São Francisco do Conde, alterado pelo decreto estadual 141 de 1943, e também foi retificado pelo decreto estadual 12978 de 1944. Essa fonte é a fonte do IBGE. Vamos aqui então para algumas informações que a banca pode pedir, quase todas essas aqui, né? O gentílico é franciscano, não é São Franciscano não, viu? Eu vi alguns sites que estava errado, certo? É franciscano. O gentílico, pelo amor de Deus, que eu acho que a banca vai pegar muita gente nisso. O gentílico é franciscano, tá aqui no IBGE. O aniversário da cidade é dia 30 de março. A população do último censo é de quase 39 mil. Então, arredonda o número aí para você memorizar, né? Quase 39 mil é a população, 38.733. A densidade demográfica é alta, 143,61. Faz um arredondamento aí, 144, 150, para você ver aí, ou 40 mil ou 39 mil, para você memorizar. O gentílico é franciscano. O aniversário da cidade é 30 de março, a emancipação política. E a pirâmide etária de 2022 mostra uma cidade com bastante crianças e adolescentes e pessoas adultas de 40 a 44 anos. Em relação ao trabalho e rendimento, o salário médio mensal dos trabalhadores formais em 2022 é de 5,7 salários mínimos, provavelmente porque tem a produção de petróleo na cidade. Fora isso, nós temos como dado aqui que o pessoal ocupado é de 8.791, dado de 2022. Ou seja, somente 22,70% da população ela tem emprego formal com carteira assinada. As pessoas que vivem com até meio salário mínimo, né, o percentual da população com até meio salário mínimo mensal é de 42,5% da população. Em relação à educação, nós temos aqui que a taxa de escolarização de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, um dado de 2010 que pode ter mudado ou permanecido, foi de 97,9%. Essa etapa de escolarização é do ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, o fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano. O IDEB é o IDEB baixo, né? O IDEB em 2021 ficou em 4,8 para os anos iniciais, que é o 1º ao 5º ano, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano, em 2021 foi 4. Em 2024 tinha que ser 6, né? Então tinha que dar um salto grande, porém aqui o IDEB está sendo mostrado baixo. As matrículas no ensino fundamental, que é competência da prefeitura, tanto creche quanto ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2, foi de 5.163 matrículas. As matrículas no ensino médio, que é competência do governo do estado, foi de 1.055 matrículas. Os professores do ensino fundamental em 2023 são 250 professores na rede municipal. E do ensino médio, que é competência do estado, é de 47 professores. Tem 36 escolas de ensino fundamental na cidade de São Francisco do Conde. Essa aí inclui ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E 2 escolas do ensino médio. Em relação à economia, algumas bancas estão pedindo o PIB per capita.
321.810,96. É alto, né, por causa do petróleo da cidade, da produção de petróleo. O índice de desenvolvimento humano ele é médio, é 0,674. O total de receitas brutas realizadas é de 922 milhões e o total de receitas brutas empenhadas é 981 milhões. A transferência corrente das receitas brutas que vem do governo federal e do governo estadual é de 75,72%. Já em relação à saúde, nós temos uma mortalidade infantil alta, 18,56 óbitos por 1.000 nascidos vivos. É um dado de 2022 que é preocupante, né, porque está alta. Internações por diarreia pelo SUS em 2022 foi 5,2 internações por 100 mil habitantes. São 22 estabelecimentos de saúde, um dado de 2009 que pode ter aumentado, né, essa quantidade, ou também pode ter permanecido o mesmo. Já em relação ao meio ambiente, a área urbanizada é muito grande, é de 10,82 km². As bancas vão perguntar bastante sobre isso e também sobre o bioma. O bioma, em 2019, foi classificado como Mata Atlântica, ou seja, litoral. Então, o bioma, você memoriza aí o bioma. Eu também tenho um vídeo no canal sobre os biomas do Brasil. Dá uma olhada lá, certo? É um vídeo curto que você vai fazer uma revisão sobre os biomas do Brasil e saber onde é que estão localizados. O esgotamento sanitário na cidade é um dado de 2010, é de 67,2%, que está ligado diretamente com a urbanização de vias públicas, que tem muita rua calçada, no dado de 2010, que é de 66%. A cidade, a metade da cidade, tem arborização de vias públicas, um dado de 2010 que pode ter aumentado ou permanecido, ou diminuído também, né? E da metade da população, da metade da cidade, tem arborização, 50,2%. O sistema costeiro marinho, por ser litoral, é um dado de 2019. E então, o que é que a banca pode pedir? A área urbanizada e principalmente o bioma, certo? Analisa isso aí direitinho, estuda, porque eles podem pedir. Já em relação ao território, é um território grande, 269,715 km². O que é que a banca pode pedir? Aqui a mesorregião, que é metropolitana de Salvador, a microrregião, que é de Salvador, a região intermediária e imediata de Salvador, a área da unidade territorial é essa aí, também eles podem pedir 270 km², né? A hierarquia urbana é metrópole, porque tem outro centro aí, no caso Salvador, a metrópole. E a região de influência é o arranjo populacional de Salvador. Algumas bancas perguntam a posição tanto da população quanto da área em relação ao estado, que é aqui 357, viu? Aí é bom a pessoa também analisar isso. No final eu faço essa análise. São Francisco do Conde é um município brasileiro localizado na região metropolitana de Salvador, no estado da Bahia. São Francisco do Conde pertenceu a Salvador até 1697, quando foi emancipado. O dado da população aqui, né, ele está desatualizado, porém a gente já viu o dado atualizado. Grande parte de sua economia e PIB deve-se da arrecadação municipal de imposto ligado à produção e refino do petróleo pela refinaria RLAM da Eiselen, empresa criada pelo fundo Mubadala Investment Company dos Emirados Árabes. Em maio de 2014 foi inaugurado no município um campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, Unilab, única instituição com este perfil. A história diz que em 1618, por ordem do Conde de Linhares, foi construído no alto de um monte, no recôncavo baiano, um convento e uma igreja, onde mais tarde surgiria a cidade de São Francisco do Conde em 1698. O nome homenageia o padroeiro da cidade e o conde Fernando de Noronha, cuja mulher, Dona Filipa de Sá, herdara as terras do irmão Francisco de Sá,
filhos do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. A região onde fica hoje a cidade foi conquistada pelo Império Português contra as tribos indígenas que viviam nas margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe. No site bahia.ws/turismo e história de São Francisco do Conde, nós temos aqui, né? Em 1618, por ordem do Conde de Linhares, a gente já viu, foi construído no alto do monte do Recôncavo Baiano um convento e uma igreja. Não se diz o nome do convento, nem se diz o nome da igreja, onde mais tarde surgiria a cidade de São Francisco do Conde. O padroeiro da cidade, o Conde Fernão Rodrigues, herdou o terreno do terceiro governador-geral. O nome homenageia o padroeiro da cidade e o Conde Fernão Rodrigues, que herdou o terreno do terceiro governador-geral do Brasil, Mendes Sá. A região onde fica a cidade foi conquistada pelo Império Português através de guerras sangrentas com as tribos indígenas às margens dos rios Paraguaçu e Jaguaribe. São Francisco do Conde é o terceiro município do Recôncavo Baiano, guarda um grande patrimônio do Brasil colonial. A cidade é rica em sobrados, igrejas, engenhos, que vimos já tudo isso aqui. O município se localiza em uma área na qual ainda se preserva reservas de mata atlântica e riquíssimos manguezais, contribuindo para a biodiversidade da região. No passado, a riqueza da cidade se baseava nas plantações de cana-de-açúcar, que deram início ao desenvolvimento econômico da área. Isso aqui pode ser perguntado lá na banca. Hoje, a extração, refino e o processamento de petróleo são as principais atividades. São Francisco do Conde mantém o clima de cidade do interior, com sua arquitetura barroca, tranquilidade e com seu porto de canoas para os pescadores. Alguns pontos turísticos da cidade de São Francisco do Conde é a Casa de Câmara e Cadeia, que é o prédio da prefeitura. Ela se localiza na parte baixa da cidade, né? Essa antiga Casa da Câmara hoje é o prédio da prefeitura e Câmara dos Vereadores. No Pia, que ali se localiza, pode-se avistar a ilha de Cajaíba e parte da Baía de Todos os Santos. Ela foi construída entre os anos de 1693 e 1750, com os dízimos de ouro branco de todo o recôncavo baiano. Na época, o governador português quis que a Casa da Câmara representasse um monumento histórico da reconquista do Nordeste das mãos dos holandeses e, ao mesmo tempo, se transformasse em símbolo da União Nacional Brasileira. Então, lembrar que os holandeses tentaram invadir aqui o litoral do Nordeste e eles conseguiram, derrubaram muitos engenhos, fortificações, igrejas católicas e depois o português veio e retomou expulsando os holandeses. Antigamente, o andar térreo do prédio servia como cadeia e alojamento da guarda, enquanto o pavimento superior abrigava o Senado e Câmara e a Intendência, a administração da cidade. O edifício conserva a carpintaria e o estofado original, e as grades dos balcões da fachada principal ainda são as mesmas do século XIX. O local traz uma harmoniosa combinação entre a arquitetura colonial dos séculos passados e a modernidade que se expressa através da pintura de seus arredores e da administração. O convento de Santo Antônio foi tombado pelo IPAC. O convento de Santo Antônio, inaugurado em 1936, nasceu da reivindicação dos moradores da futura Vila de São Francisco, que solicitava a construção de um convento franciscano. O monumento, que é o composto por igreja, convento e ordem terceira, se localiza na Praça Arthur Salles, integrando o centro histórico da cidade e é um patrimônio tombado pelo IPAC. O lugar possui um valioso acervo artístico, que conta com peças sacras, azulejos, mobiliários. Em frente ao conjunto há palmeiras imperiais dispostas paralelamente à fachada do convento, preservando a memória e a herança colonial portuguesa. No fundo do monumento, uma encosta revestida de vegetação tropical cai abruptamente sobre a baía. Diversas intervenções e restaurações já foram realizadas no convento, recuperando vidros, ferragens, pinturas, telhados e contribuindo para a manutenção da história viva em São Francisco do Conde. Segundo historiadores da arte, o claustro do convento, arcada aberta que circunda o pátio, é um dos mais belos existentes no Brasil. Além disso, há uma biblioteca que guarda documentos inéditos. Escola de São Bento das Lajes, um dos melhores exemplos neoclássicos da Bahia. Ela foi a primeira escola de agronomia da América Latina, fundada por Dom Pedro II em 1859. Então pode pedir isso aqui, viu?
fundada em 1859, a Escola de Agronomia Dom Pedro II, a primeira da América Latina. O local serviu de repouso para os monges beneditinos que viviam segundo a Ordem de São Bento e possuía uma série de características especiais, como sua localização e imponência assinada por 366 janelas. Atualmente em ruínas, a recuperação da escola agrícola é uma das grandes aspirações do povo são franciscano. E não é são franciscano, é franciscano. Não existe esse gentílico São Franciscano. Do monumento se pode avistar uma extensa região de mangue e o edifício está sobre uma elevação do rio Subaé. Em frente a ele ainda restam o cais e algumas construções. No passado, a escola possuía uma biblioteca, um museu de história natural, gabinete de ciências e laboratórios. O edifício é um dos melhores exemplos neoclássicos, retorno ao estilo clássico Grécia e Roma da Bahia. Igreja Matriz de São Gonçalo, a igreja do padroeiro do município. Igreja de São Gonçalo, padroeiro de São Francisco do Conde, tem sua festa todo dia 28 de janeiro. A igreja é um dos mais belos templos da arte barroca do Recôncavo. No seu interior se encontra uma das grandes contribuições da cultura luso-brasileira para o barroco. As 7 tribunas da nave espaço na igreja, desde a entrada até o santuário, em barroco, foram construídas na segunda metade do século XVIII. Então nós temos aqui o padroeiro São Gonçalo e também São Francisco. A igreja integra o centro histórico da cidade e fica localizada em frente à Praça de São Francisco. Ela está situada sobre uma colina de 20 metros de altura e tem sua fachada principal voltada para a Baía de Todos os Santos. Seu arquiteto foi seguramente um franciscano, pois sua porta de entrada apresenta detalhes típicos dessa herança arquitetônica, como as pilastras almofadadas, por exemplo. Igreja de Nossa Senhora do Monte, situada no monte mais alto da região. A Igreja Nossa Senhora do Monte fica situada no monte mais alto da região e pode ser vista de longe. No entanto, é de perto que podemos ficar maravilhados com suas dimensões e com o lindo panorama. A vista é uma das mais apreciadas do recôncavo baiano, proporcionando ao visitante o descortinar de uma paisagem que enleva e encanta. O monumento está situado na extremidade e ponto mais elevado de um espigão, Pico do Monte, que está sobre as águas da Baía de Todos os Santos. O acesso se faz por desvio de estrada que de Candeias leva a São Francisco do Conde. A julgar por sua planta, janelas das sacristias e tratamento dispensado às 3 portas laterais, trata-se de um edifício da transição do século XVII para o seguinte, embora foi concluído ou reformado em meados do século XVIII. A ilha de Cajaíba. O engenho da ilha ajudou no desenvolvimento econômico da cidade. A ilha de Cajaíba está localizada em uma área protegida do litoral norte do Brasil, sendo banhada pelas águas quentes do Atlântico Sul. Um dos seus primeiros proprietários foi o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, viu? Então a ilha de Cajaíba, quem era o proprietário era Mendes Sá. Além das belezas naturais, incluindo uma praia particular, na contracosta, a ilha é reduto da história nacional, levando o visitante aos tempos áureos da nobreza açucareira. O engenho Cajaíba foi um dos mais prósperos do Recôncavo e muito contribuiu para o desenvolvimento econômico de São Francisco do Conde. Engenho de São Miguel das Almas. O engenho, hoje em ruínas, foi propriedade de Paulo de Argolo, avô do barão de Cajaíba. O que sobrou da Casa Grande e da Capela do século XVIII foi tombado. Origem econômica e industrial do território de São Francisco do Conde. A origem econômica e industrial do território de São Francisco do Conde se deu a partir da criação de engenhos de cana-de-açúcar, primeira e principal atividade econômica brasileira, período em que o Brasil, como colônia, se apresentou como a mais rentável de Portugal, exportando sua produção para a Europa. Nesse contexto, surgia nosso município na política de capitania e sesmarias, dentre as quais surgiram os estados da Bahia, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Pará e outros. Das sesmarias, muitos municípios, os antigos povoados se transformavam em vila e cidades sedes de municípios. Da sesmaria de Mendes Sá foi transformada em São Francisco do Sítio, núcleo fundamental da formação futura do município de São Francisco do Conde, devido à sua localização em terras do Conde de Linhares, Fernando de Noronha.
Na parte econômica e industrial, a antiga vila de São Francisco sobrepujou com a lavoura da cana-de-açúcar. Possuía mais de 50 grandes engenhos servidos a máquinas, cujos nomes eram Engenho da Vila, Fazenda de São José dos Palmares, da Cajaíba, Dom João, transformada em usina, Vanik, fundada por um imigrante holandês, Baltazar Vanik, Marapé, Macaco das Pedras, Gurgainha, onde nasce o rio Joanes, São Lourenço, também mudado em usina, Bananeiras, Colônia, hoje usina Santa Elisa, Itatingui, Guaíba d'Água, Monte Paramirim, Novo e Quissengue. Segundo Gilberto Freire, em seu livro Nordeste, ele descreve o tipo de solo predominante no recôncavo e suas características que mais favorecem ao cultivo da monocultura açucareira. O massapê tem outra resistência e outra nobreza, tem profundidade. É terra doce sem deixar de ser terra firme, o bastante para que nela se construa com solidez engenho, casa e capela. Nessas manchas de terra pegagenta foi possível fundar-se a civilização moderna mais cheia de qualidades e de permanência e ao mesmo tempo de plasticidade que já se fundou nos trópicos. Gilberto Freire, História e Turismo de São Francisco do Conde, Bahia. Vamos fazer uma breve revisão. Nós vimos a bandeira, o brasão e o hino da cidade de São Francisco do Conde. O lema da cidade é humildade tão rica e não humildade é nobre. O gentílico é franciscano, não é São Franciscano não, viu? Se liga aí. Os municípios limítrofes que sempre pedem, as bancas sempre pedem, é Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro, São Sebastião do Passé e Salbar. O clima não está disponível, mas provavelmente é tropical por ser litoral, viu? A altitude é 8 metros acima do nível do mar. O IDH é 0,74 de 2010, é médio. Municípios limítrofes, clima, IDH, então a distância até a capital, algumas bancas estão pedindo também. Distância até a capital, 67 quilômetros. Então, segundo o G1, Bahia, a população de São Francisco do Conde é de 37.732, ou seja, quase 38 mil. Em relação ao ranking no estado, ela fica na posição 65. Teve um aumento, né, na população, na previsão, né, de quantos habitantes tinha, então um aumento de 8,72%. Algumas bancas estão pedindo essa colocação no estado também agora, viu? E para cada casa na cidade de São Francisco do Conde tem 2,76 moradores por residência. Nós temos aqui a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, que fala sobre a cidade de São Francisco do Conde. Alguns dados estão desatualizados por ser do censo passado. Lembrar que foi distrito de Salvador até 1697, quando houve a emancipação política. Toda a história no site da unilab.edu.br. Está no site do IBGE e da Prefeitura. Lá no site da Prefeitura, a gente pesquisando, né, encontrou algumas informações. Aqui, apesar de ser o censo de 2009, 2010, ela botou o clima como úmido, mas é tropical úmido, certo? A temperatura média é 24,5. Municípios limítrofes: Candeias, Madre de Deus, Santo Amaro da Purificação, São Sebastião do Passé, certo? Então são esses aqui, segundo o site da Prefeitura de São Francisco do Conde. A distância até a capital é 67 quilômetros. As rodovias 324 BR, Bahia 026 e Bahia 522. O IDH é médio, era 0,714 em 2000, em 2010 caiu. O site da Prefeitura de São Francisco do Conde ainda traz mais algumas informações. Foi distrito, né, de Salvador, foi fundado em 1697. Aí ela bota como clima equatorial e noutra postagem ela bota úmido, né? Mas é preciso rever isso aí, viu? A Superintendência de Educação à Distância da UFBA diz que o município ele é de maior população negra declarada no censo
É o terceiro município do Recôncavo Baiano, essa informação é importante. A maior população negra declarada no IBGE. Tem o fundador do IBGE, é natural da cidade. É um dos maiores PIBs do Brasil. Tem o São João, que é uma festa bastante comemorada. Forró, quadrilha, bebidas, comidas típicas da região não faltam na comemoração. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marconildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim.